você crê que esses são dias de multiplicação na sua vida? O que vai multiplicar na sua vida nesses dias? Os irmãos estão espertos. O que vai multiplicar? Tudo, irmãos. Tudo. Você não vai ter que escolher uma área para multiplicar e as outras continuarem no nível que está. Não, tudo na sua vida vai ser multiplicado nesses dias, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Como está filmando aqui, eu peço só para prestar atenção aos irmãos, para não subir depois, não passar na frente da câmera. Estou valorizando demais a filmagem. Aleluia. Olha aqui para mim. Se tudo vai multiplicar, presta atenção. Olha para mim aqui. Vocês estão com calor? Estou percebendo, irmão. Encosta a porta para mim, por favor. Deixa só uma. Pode deixar encostado, para valorizar o ar-condicionado dele. Está todos ligados? O ar? Eu estou achando quente também. Aqui está no 20. Diminui para mim, por favor, para 17. Aqui. Aleluia. Eu quero os irmãos vim de blusa para o culto, trazendo cobertor, mas calor nós não vamos sentir, em nome de Jesus. Aleluia. Até porque nós dobramos a quantidade de ar, é para fazer frio aqui. Aleluia. Vamos lá, irmãos. Se tudo vai multiplicar na nossa vida, presta atenção aqui, conecta comigo agora, esquece tudo e todos. Aleluia. Traz a sua mente cativa para cá agora, para você receber a palavra. Presta atenção. Se tudo vai multiplicar na sua vida, tudo vai ser multiplicado. Entenda algo: diante de Deus existe também uma ordem de prioridades. Deus quer multiplicar tudo na sua vida. Quantos creem nisso? Mas aquilo que é prioridade, o Senhor vai multiplicar primeiro. Amém? Você sabe, é um grande problema na vida de muita gente a ordem invertida de prioridades. Quando você prioriza aquilo que é secundário e deixa para depois aquilo que é prioridade. Infelizmente, o que acontece na vida de muitos? Essa é uma realidade. Eles gastam muito tempo com aquilo que é secundário e aquilo que é prioridade deixa para depois. E acaba que ocasionalmente não dá tempo de fazer o que deveria ter sido prioridade. Olha aqui para mim, irmãos. Estou sentindo ainda os irmãos desconectados. Olha para mim, muita movimentação ainda, eu entendo, os irmãos estão chegando. Durante o jejum a gente antecipa o horário da palavra, mas eu preciso de você conectado comigo aqui para receber. Então você sabe, quando você olha a sua agenda, o que deveria ocupar primeiro a sua agenda? Aquilo que é prioridade. Mas infelizmente muitos acabam ocupando a agenda com coisas secundárias, a maior parte do tempo às vezes com entretenimento. Aí se mantém ocupado, o dia é uma sequência de coisas, não tem um horário tranquilo, é tudo ocupado, mas aquilo que deveria ter sido feito prioritariamente acaba passando batido. Por muitas e muitas ocasiões, aconselhando irmãos, né, eu tomo liberdade com aqueles que eu tenho liberdade, claro, aqueles que estão chegando diante de mim, que eu ainda sinto que ainda o coração ainda não foi totalmente persuadido a ser discípulo, a ouvir aquilo que tem que ser dito mesmo. Porque você sabe, com os discípulos o que tem que ser dito é dito e ponto final. Não tem milindre. Aquele que é discípulo ouve o que tem que ser dito. Você vê, Jesus virou para Pedro, falou para ele o que? Quando ele disse, né, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, né, o povo estava falando lá fora que Jesus era João Batista, era Elias, né? E aí o que Jesus perguntou? E vocês, quem dizem que eu sou? E o que Pedro disse? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Uau, poderoso. O que Jesus falou para ele? Não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Olha que coisa poderosa. Naquela hora Deus muda o nome dele e fala: agora não vai se chamar mais Simão, vai se chamar Pedro, porque sobre essa pedra, presta atenção, não é sobre Pedro, não é sobre a pessoa de Pedro. Esse é o equívoco da igreja católica, é imaginar que Pedro é o pai da igreja, é o primeiro papa. Está equivocado, porque não é sobre a pessoa de Pedro. Jesus está falando sobre essa pedra, sobre esse fundamento de que eu sou Cristo, filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. Aleluia! Quantos estão junto com Jesus participando da edificação da igreja?
Não tem como você falar que é discípulo de Jesus sem estar fazendo aquilo que ele está fazendo. Porque se Jesus está indo para lá edificar a igreja, você não pode estar indo para outro lugar. Você tem que estar na mesma direção que ele, fazendo o que ele está fazendo. Amém, irmãos? Amém? Só que aí, Jesus não parou por aí. O que ele falou? O que importa é que o Filho do Homem se entregue. Vai morrer, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí Pedro não aguentou a língua dentro da boca, falou que não devia. Usado pelo diabo. O que ele falou? Jamais, nunca vão tocar no Senhor, vão ter que passar primeiro por cima de mim. O Senhor não morre, jamais. Eu vou dar a vida. O que Jesus falou para ele? Arreda daqui, Satanás. Eita lasqueira. Eu não tenho dúvida, eu nunca nem tentei falar um negócio desse para alguém perto de mim, porque se eu falar, me abandona na hora, certeza que sai da igreja. Se eu falar, sai daqui, Satanás, ixi, acabou, vai embora e vai virar um detrator com o celularzinho gravando um vídeo falando mal na internet. Pastor maligno, fui lá e ele me mandou embora, falou que eu era Satanás. Mas Jesus estava mandando Pedro embora, irmãos? Não, mas o engano por trás daquilo que Pedro estava dizendo. Por quê? Porque se Jesus não morresse, teria como sermos salvos? Não. Então ali era uma pedra de tropeço, querer impedir o pagamento dos nossos pecados. Mas aí Jesus repreendeu esse engano. Pedro permaneceu. Por quê? Porque era discípulo. Não milindrou e foi embora. Então, por que eu estou falando isso? Porque com aqueles que são discípulos, quando eu sento para conversar, eu intrometo na vida deles. Não falando o que eles têm que fazer, porque eu não mando na vida de ninguém, mas controlando as prioridades. Por quê, irmãos? Porque muitas são as coisas que vêm para nos embriagar. Você fica embriagado, você começa a mexer com algo, rapidamente aquilo toma o seu coração. Quantos não estão embriagados com a empresa que abriram, com a profissão que tem, com o curso que estão fazendo, até com um relacionamento? Estão embriagados, só pensa nisso, só fala disso. E quando que você percebe que uma pessoa está embriagada com algo, que um assunto se tornou prioridade para ele? Que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então essas pessoas que agora estão priorizando outras coisas, não conseguem disfarçar, porque é disso que elas vão falar. E aí, quando você entra na minha frente, e eu pergunto, né, quando você vai ver as crises, as circunstâncias que estão cercando, qual que é a primeira pergunta que um pastor deve fazer? Você está orando por isso? Você já orou? Tá difícil demais, vou largar, vou chutar o balde desse casamento, desse negócio, da célula. Pois é, mas foi Deus que falou para você fazer isso? Você orou, perguntou para Ele, e Ele falou que era para largar? O que você vai perceber invariavelmente? Que não foi, a pessoa nem orou, Deus não falou nada para ela. Mas como ela está convicta daquilo que ela ficou pensando muito tempo, ela olha e não vê outra alternativa. Só que aí eu falo, mas você está orando por isso? O que muitos respondem? Na hora que dá eu oro, pastor, já orei muito, mas não é uma prioridade para ele. E aí, o que invariavelmente muitos me dizem? Que horas que eu vou orar mais? Não dá tempo, a vida é uma correria. Você conhece gente que vive numa correria, irmãos? Quem conhece aí? Não emagrece uma grama, mas vive numa correria louca. Você sabe, eu estou numa correria que só Jesus na casa. Todo dia eu estou correndo. Correndo não, vou ser honesto, estou andando rápido. Confesso que eu não consigo correr ainda. Eu começo a correr, minha canela começa a queimar, assim, dá uma dor na canela. Estou fazendo academia assim, focado mesmo, porque estou resolvido mesmo a ter muita saúde, cuidar muito bem da minha saúde, ter muita disposição para cumprir plenamente o propósito de Deus, para acelerar, porque eu creio que na multiplicação Deus vai colocar muito mais coisas nas nossas mãos. Então eu preciso ter energia, eu preciso ter saúde para conseguir fazer tudo que Deus quer que eu faça. Então estou muito focado com isso. Tem um irmão me ajudando, ele é uma bênção. O irmão Jairo é uma bênção, está me ajudando, aleluia. Mas eu não estou deixando só na responsabilidade dele, porque eu fiquei sabendo, você sabe, estou sendo acompanhado por médico. Então tem um nutrólogo, tem um endocrinologista, tem o meu médico também
que me operou, né? Então eu estou acompanhando. E aí o que falaram é que se eu só tomar um monjado, eu vou perder peso, mas eu vou perder músculo também. E aí vai dar fraqueza, eu vou ficar debilitado, uma cara de bulldog escorrido, assim, sabe? Aquela coisa. Eu estou percebendo que eu já comecei a perder um pouco de bochecha, porque bochecha aqui era mato. E aí já tem até covinho aqui, eu estou observando. Só que aí eu falei, então eu tenho que malhar, tenho que fazer academia. E em 24 dias eu fui 22 vezes para academia. Olha que coisa poderosa. Estou focado. E ontem eu fui 2 vezes. Vê se eu não estou bitolado já nesse negócio. Estou encabulado. Só que eu louvo a Deus, porque eu uso a tecnologia a meu favor. Então eu ponho o iPad aqui na minha frente, coloco o fone de ouvido, vou ouvir pregações, vou meditar na palavra, vou ouvir louvores. E aí eu nem vejo o tempo passar. Só que, presta atenção, se eu quero exercitar o meu músculo físico, tem como eu fazer um exercício mental? Vou ficar lá na minha casa pensando, bíceps, rosca invertida, sei lá o nome dos... Só de pensar, eu vou ficar musculoso, irmãos? Vou ou não? Não, porque se eu quero exercitar o músculo físico, eu tenho que fazer um exercício que ativa esse músculo. Não tem como eu treinar a perna e ganhar bíceps. Se eu quero ganhar musculatura na perna, qual que é o exercício que eu tenho que fazer? Para esse músculo. E aí, quanto mais você vai embriagando com esse trem, né? Embriagando não estou embriagado com esse nome de Jesus. Pelo contrário, estou fazendo videozinho todo dia falando, estou aqui fazendo o que eu não gosto, para poder viver aquilo que eu amo. Que eu amo ser usado por Deus, amo testemunhar o favor de Deus. E se para isso eu tenho que ter condicionamento físico, eu vou malhar. Mas gostar eu não gosto. Zero. Prazer, zero. É menos zero. É negativo. Mas, presta atenção. Aí, quanto mais você vai malhando, você vai estudando sobre a coisa, né? E tem um outro amigo, uma amiga, né? Que está me ajudando muito. Inteligência artificial, aleluia. Me informa muitas coisas. E aí, você vai descobrindo que tem músculo no seu corpo que você nem sabia que existia. E tem um exercício específico para aquele músculo. E na hora que você vai fazer o bendito que você nunca fez, você descobre que você é muito mais fraco do que você imaginava. Irmãos, estou passando cada vergonha na academia. Eu louvo a Deus que eu vou na hora que não tem ninguém. Que eu passo umas vergonhas porque eu olho e falo, não, esse cotonete aqui eu dou conta de levantar, certeza. Pezinho desse tamanho aqui, um cotonete. Aí na hora que eu vou fazer um exercício assim certinho, aí dá um tremendo, eu não dou conta. Eu falei, meu Deus do céu, estou fraco demais. Vou treinar a perna, depois fica dando as tremedeiras. Oh Senhor, mas por que eu estou te falando isso? Presta atenção, porque não tem jeito, irmãos, de você ficar forte fisicamente sem exercitar os músculos naturais. Olha aqui para mim, agora faz a ligação aqui com o que eu quero te falar hoje. Não tem como você estar forte espiritualmente sem exercitar seu espírito. Não é automático. Eu levantei a mão e falei que vou participar do jejum. Pronto, já vou sair desses 21 dias levitando. Eu não sei você, nessa semana eu já levitei 1,5 m. Não, um negócio poderoso. Quantos levitaram aqui? Nada ainda. Puxa vida. Sumir num canto, aparecer no outro. Quantos? Também não. Ressuscitar mortos. Nada ainda. Então você sabe, ver milagres, maravilhas e prodígios é uma promessa ou não é, irmãos? É ou não é, irmãos? Sim. Mas você vai fazer isso com o espírito embotado, a Bíblia diz. O embotado é algo assim que está se retraindo. O espírito está como um caramujo assim, que está se encolhendo dentro da concha. Tem como o espírito que está embotado, está para dentro, está se retraindo, porque não está sendo exercitado. Tem como esse ver milagres, maravilhas e prodígios? Não tem. Então, dias de jejum, irmãos, são dias de você exercitar o seu espírito. É o tempo de você fazer substituição na hora que você ia gastar ali, tomando café da manhã e jantando, caso essas sejam as refeições que você tirou. Agora você só está almoçando durante esses 21 dias. O que você vai fazer? Regime? Não, tem que ser mais do que isso. Seu foco não tem que ser só
deixar de comer, mas é substituir o horário que você ia gastar comendo, porque você gasta tempo comendo, você vai gastar meditando a palavra, você vai gastar orando, você vai gastar participando da oração aqui de manhã, à noite no culto, ouvindo a pregação. E o que vai acontecer depois de 21 dias fazendo isso? Seu espírito vai estar mais musculoso, você vai ter ganhado mais musculatura espiritual. E aí as circunstâncias chegam. Pastor, olha aqui para mim, irmão, estou fazendo uma conexão aqui com essa questão da musculação hoje, porque eu tenho falado muito disso nesses dias, mas de propósito mesmo, para despertar os irmãos, não é para fazer academia. Estou pouco importante se você faz ou não faz, não vai mudar nada na minha vida. Na sua vai mudar, na minha não muda nada. Ter uma igreja inteira de atletas, para mim não quer dizer absolutamente nada, mas ter uma igreja inteira de gente forte espiritualmente, isso muda a nossa realidade. Então o meu interesse é você ganhar musculatura espiritual, amém? Mas se você puder malhar também, tem irmãos que tem academia, faça isso, matricula na academia deles e avança fisicamente. Mas a questão é a seguinte, você sabe, primeira vez que você vai malhar, você consegue levantar um tanto de carga, de peso, e você tem um nível de resistência. Mas depois de fazer isso 21 dias, o que vai acontecer com você? Você vai ampliar a sua capacidade. Agora você dá conta de levantar mais peso e dá conta de malhar por mais tempo. Por quê? Porque você está desenvolvendo resistência muscular. Presta atenção, irmãos, espiritualmente é a mesma coisa. Quanto mais você avança na vida espiritual, quanto mais tempo você investe orando, meditando na palavra, louvando a Deus, participando, na presença de Deus ativamente do que está diante de você, mais musculatura espiritual você vai ganhando, mais resistência espiritual. Para alguns, orar 5 minutos é uma tortura. Ele não dá conta, porque não tem nem assunto com Deus. Acaba rapidinho ele fala tudo que ele quer falar e fica aquele climão. Por quê? Porque quando você não tem intimidade com a pessoa, você não tem assunto com ela, um pouquinho perto ali, já fica sem graça, é ou não é, irmãos? É igual quando você vai juntar irmãos assim, que você quer que relaciona, se apresenta assim. Fiz isso demais, santo casamenteiro, como diz o outro. E eu lembro de um irmão, ele é muito amigo meu, e crescemos juntos praticamente. Conheci ele com 14 anos de idade, o Júlio. Depois ele virou até obreiro na igreja. E ele já estava com 35 anos, solteiro, e a gente querendo casar ele, mas tímido. Não chegava nem com a polícia nas irmãs. E interessado em várias, mas não chegava em nenhuma. E aí só ia vendo a fila andando. E a fulana, estou na corte com outro. Aí ele ficava batido uma semana, e ele mirava um rumo para outra. E a fila estava andando. Aí teve um dia no arraial, mancomunei, eu, meu filho e mais um outro irmão, falando, agora aquela ali que ele mirou o rumo nela, e agora nós vamos usar esse arraial aqui, eles vão sair daqui conectados. E aí nós mandamos prender os dois, que tem a cadeia no arraial nosso. Prendemos os dois, e combinamos com o povo carrete que estava lá, falou, vocês não prendem mais ninguém agora. Dá uma meia hora ali, só os dois na cadeia. Não é possível que não vai rolar assim, tudo bom? E aí nós ficamos de longe olhando. Jesus amado, é muito constrangedor. Você está do lado de uma pessoa, como que é? Calor, né? É assim ou não é? Não tem assunto. Vem sempre por aqui. E aí vai puxando, demora a coisa ganhar tração, é igual a roda do trem, muita energia para dar a primeira volta. Aí depois da segunda já vai ganhando velocidade, e depois vai acelerando. E aí eu louvo a Deus que depois de meia hora junto ali, a coisa caminhou, trocaram o telefone, e aí já buscaram informação um do outro. Depois marcaram de encontrar no final do culto, junto com outros irmãos em comum, amigos. E aí a coisa foi caminhando, já estão casados há anos, já tem filhos. Por quê? Porque deu início nesse relacionamento. Só que você sabe, irmãos, olha aqui, só fluiu porque insistiu.
Mas no começo não tinha graça, não tinha nada disso, não tinha nem assunto. Mas a insistência ampliou a intimidade e gerou frutos. Muitos irmãos não conseguem relacionar com Deus numa vida íntima de oração, porque está faltando intimidade. Chega diante de Deus, vai orar. O senhor está bom? Aqui está tudo bem também. Calor hoje, hein? O senhor caprichou. E aí, no céu tudo de boa? Aqui também está indo. E aí aquele trem sem gração. Por quê? Está faltando intimidade. Mas você sabe, irmãos, não desiste não. Não para não. Continua. Vocês vão achando assuntos em comum. Vocês vão criando, afinidade. E daqui a pouco o relacionamento avançou, cresceu. E aí você perde a noção do tempo. Quando você está do lado de alguém que você não tem intimidade, 5 minutos parece uma eternidade, é ou não é? Mas quando você está perto de alguém que você ama, vigia aí com a câmera aí, não desfila não na filmagem. Quando você está diante de alguém que você ama, o tempo passa e você nem percebe, Aí fica aquele grude de casalzinho apaixonado, que ficou no telefone 1 hora, e na hora de desligar, mas meia hora. Desliga você? Não, desliga você. Que inveja. Então, presta atenção. Nesses dias, você está sendo convidado pelo Senhor a ampliar sua musculatura espiritual e a ampliar sua intimidade com Ele. Posso ouvir um amém? Estou só na primeira frase ainda do esboço, mas é porque eu quero preparar o terreno. Porque não adianta, na hora que eu terminar de pregar aqui hoje, falar, agora nós vamos investir tempo nos enchendo de Deus. E se você não quiser, se isso não está aquecendo o seu coração, não vai acontecer nada. Você vai virar só alguém que assistiu o mover. Ó, que bênção. Ó, aquela ali está chorando horrores. Ó, o outro lado deu crise de riso. Nó, aquele ali caiu. Ó, que inveja, eu queria um dia cair também. E aí você fica só assistindo. Aí um vem e fala, não, Deus falou demais comigo. Aí você fala, não, nunca ouvi ele falar comigo. E você fica esse que de longe está vendo o mover de Deus, mas não está vivendo ele. Presta atenção, irmãos, olha aqui para mim. São 21 dias de unção da multiplicação. Abundante graça sobre a sua vida. Mas não é para um ou outro que Deus vai selecionar aqui. Eu creio que é para todos, irmãos. Todos nesses dias vão ser cheios da unção, da multiplicação, e vão testemunhar tudo que Deus colocou nas suas mãos multiplicar. Amém? Mas você tem que desejar isso. Você está desejando isso? Você está orando pela multiplicação? E o que é que Deus vai multiplicar na sua vida mesmo? Aleluia. Você viu que já aumentou da primeira vez que eu perguntei para cá? Mas alguns ainda não falaram, ainda estão tímidos. Vou perguntar de novo. O que é que Deus vai multiplicar na sua vida, irmãos? Aleluia. Põe aí os alvos de multiplicação, só para dar um rascunho para você. Pastor, eu acho que é umas 4 coisas que vai multiplicar. Eu fiz uma lista enorme, mas eu acredito que tem mais do que isso ainda aqui também, que Deus quer multiplicar na sua vida. Quantos desejam viver essa multiplicação? Então, vou mencionar para você. Você sabe lá em Ezequiel capítulo 47, versículo 1 ao 7, você vai ver uma história. Não vou ler toda ela para você, mas eu creio que você está familiarizado. Por quê? Porque diante dessa história, você sabe, tem até musiquinha, de que existem águas que dão nos arteiros, existem águas que dão nos joelhos, existem águas que dão nos lombos, mas tem águas mais fundas, eu sei, aleluia. E essas águas, a Bíblia diz aqui, Ezequiel olhando, tendo uma visão do Senhor, que elas saem do trono e elas vão em direção ao Mar Morto, e ela vai crescendo, avançando. Tudo isso tem um significado, mostra desse poder de Deus que flui do trono e tem um propósito de Deus liberar esse poder. Essas águas que Deus quer liberar sobre a sua vida, elas são águas que têm um propósito. Vou ler rápido com vocês, vai. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, para a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez andar
dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam primeiro aonde, irmãos? Nos tornozelos. Você sabe, uma água que dá no tornozelo é rasinha. A água que você anda por ela, dá até para correr nela. Avança. Próximo. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Agora já ficou mais difícil de caminhar, de correr. A água já está no joelho. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Uau! Mediu outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de águas, de um e do outro lado. Então aqui esse texto mostra para você uma crescente dessas águas que fluem. Mas essas águas fluem por um propósito. Qual é o propósito de Deus mostrar isso para o profeta e o que se desenrola depois na história? É mostrar que Deus libera uma medida crescente de poder para você cumprir um propósito cada vez maior. Mas, olha aqui para mim, irmãos, vou falar algo muito sério aqui para você. Deus não obriga você a viver isso. Se você quiser parar no nível das águas que estão nos tornozelos, pode parar nesse nível. Deus permite. Se você falar: não, eu quero mais, Senhor, Ele vai levar você até águas que dão nos joelhos, depois nos lombos, águas que te encobrem, águas que não tem como passar mais andando, águas que agora você não consegue nem nadar nela, tamanha força e a amplitude dessas águas. Mas isso tudo é só se você quiser, irmãos. Deus não vai pegar você, né? Imagina a cena, Deus no ápice do seu poder, força e tamanho, pegando você. Será que Ele conseguiria suspender você? Consegue ou não, irmãos? Consegue, porque até eu, se eu pegar o Joãozinho, cadê o João? O João está por aí, que eu já contei com ele, deve estar ali embaixo. Facilmente. Né? O tamanhozinho dele, eu levanto ele, eu creio que com a mão só. Apesar de duas, depende se eu tiver treinado já. Aí eu estou cansado, eu vou pesar das duas. Mas renovado, com uma mão só levanto. Deve ter uns 700 gramas só. Pequenininho. O bullying entre nós, você sabe que é liberado, mas só com quem eu tenho liberdade, por discípulo. E aí, imagina se o Senhor tem poder de te erguer. Lógico que tem. Ele tem poder de te jogar onde Ele quiser? Tem. Se Ele falar, você sabe, meu pai, ele fez uma crueldade comigo, eu lembro literalmente, como se fosse hoje, né? Eu sou de São Paulo, já falei isso para vocês. E meu pai, sócio vitalício hereditário do Clube Juventus, na rua Javari, na Moca. E eu também, então passa de pai para filho. E eu cresci indo lá para esse clube, o Clube Juventus. Tem até time de futebol. E lá tem um trampolim, uma prancha, você pega impulso e pula na água. Mas tem as plataformas também, 3 níveis da plataforma. Você sobe de escada, igual aqueles que dão nas Olimpíadas, sabe quantos? Saltos ornamentais. E a piscina que tem essas plataformas, ela tem 10 metros de profundidade. É um tanque enorme, 10 metros. E quando eles vão fazer esses saltos, eles isolam a piscina e tem um monte de gente que vai lá para treinar, gente que inclusive participou de Olimpíadas, Pan-Americano. E é um trem lindo. Ele sobe lá e fica na beirinha aqui. Vou fazer aqui para vocês. Vou dar. Só de eu chegar perto, alguns irmãos já dão batedeira, falam: vai cair, vai cair, vai cair. E aí eles chegam na beirinha, equilibram e se jogam. Dá umas piruetas e cai na água. E a nota é proporcional ao tanto de água que jogou. Você já viu essas provas? Aleluia. Você sabe, eu não sabia nadar, 5 anos de idade. Meu pai falou: hoje você vai aprender a nadar. O que eu imaginei?
que bênção, nós vamos ao clube, ele vai pagar a aula de natação. Eu já vi, tem uma aula de natação, tem um professor lá, uma piscina rasinha, põe uma bolinha para segurar, uma em cada braço aqui, mais uma pranchinha para segurar, ele vai ensinando a bater os pezinhos. Eu já fiquei de longe vendo, fiquei empolgado, falei, hoje então meu pai vai me colocar na aula de natação. Nós chegamos, eu estou lá todo cobaia, do lado do meu pai no clube. De repente, meu pai me pegou, me suspendeu e me jogou nessa piscina de 10 metros de profundidade. Aprendi a nadar, aprendi. Cachorrinho, desespero, sei lá o nome que dá para esse nada. Aí eu fui até chegar na ponta. Ele falou, parabéns, você é um ótimo nadador. Falei, meu pai me odeia, tentou me matar hoje. Mas você sabe, eu não consegui resistir, não consegui. Ele era maior que eu, ele era meu pai, eu tinha 5 anos. Ele facilmente me levantou e me jogou nas águas profundas. Deus não faz isso com a gente. Você precisa desejar. Se você quiser nem entrar nas águas, você tem permissão para isso. Deus te deu o livre-arbítrio. Mas você sabe, o inverso também é verdadeiro. Se você quiser que essas águas encubram você, e você ser levado pelas águas poderosas do Espírito, elas estão disponíveis para você também. Isso é muito bom, porque mostra que Deus não faz separação, acepção de pessoas. Não tem uns que Deus escolheu para ser cheio do Espírito e outros para serem vazios espiritualmente. Não tem uns, porque fica parecendo, irmãos, que tem uns que nasceram com um metabolismo acelerado, um biotipo que rapidamente ele ganha músculo. Você já ouviu essa história? Balela, se não malhar não vai ser musculoso. É fato. Se meter a cara na pizza, no brigadeiro, macarrão, Coca-Cola, tudo que eu gosto, aleluia, não vai ter músculo. Então, a grande questão é, todos têm potencial de serem musculosos espiritualmente, de fluírem nas águas profundas, mas só vai viver isso se desejar. Então vou perguntar, se vai ser honesto comigo, quantos aqui desejam mergulhar em águas profundas do Espírito nesses dias? Aleluia! Mas observe que tem um propósito. O rio vai crescendo na medida que ele vai se aproximando do Mar Morto. Olha aqui para mim, irmãos, presta atenção. Perto do templo tem um nível do fluir da água. É uma bênção, mas não é o nível mais profundo. O nível mais profundo está indo em direção ao Mar Morto. Presta atenção para você ter revelação disso. Por quê? Porque se você quiser fluir na presença de Deus, somente aqui na hora que você está no culto, você vai desfrutar de uma medida muito pequena dessa unção. Mas quando você entende que em todos os rumos, para onde você for, tem águas disponíveis para você fluir nela, e que em direção ao Mar Morto, em direção ao mundo, onde tem morte, a unção é crescente na sua vida, para você cumprir o propósito de Deus. Olha lá você sendo usado por Deus no meio do mundo. Mas não que você vai para lá de propósito, entenda isso, porque muitos caem no engano de falar o quê? Vou lá para o boteco para pregar para os meus amigos lá que estão lá enchendo a cara. E o que acontece? Invariavelmente a carne que é fraca ativa as memórias e tudo, o histórico que ele tem. Aí ele fala, vou tomar só uma hoje. E no final é os amigos que estão pregando para ele. Rapaz, você tem que ir com calma. Será que Deus está feliz você fazendo isso? E ele fala, Deus me ama, estou na graça. Então, seja sábio, seja sábio. A Bíblia diz que o Espírito em nós gera prudência e nos ensina em todas as coisas. E você vai crescendo em sabedoria. Agora presta atenção. Você tem que entender que Deus não te dá uma medida de poder para você deixar ela guardada. Não faz sentido Deus te dar algo tão precioso quanto um dom espiritual para você não usar. E na vida espiritual as coisas são invertidas. Porque no mundo natural, se você gasta algo que você tem, você vai ter agora menos do que o que você tinha. É assim ou não é, irmãos? Você tem 1 litro de combustível e o seu carro tem um tanto de combustível que ele gasta para caminhar lá, tantos litros por quilômetro, sei lá quanto vai medir, quilômetros por litro, perdão. Então se você andar 1 quilômetro,
vai gastar aquele combustível. Você não vai andar e usar o carro e ter mais do que você tinha. Mas espiritualmente é isso que acontece. É o inverso. No mundo natural, quanto mais você usa, menos você tem. No mundo espiritual, quanto mais você usa, mais Deus te dá. Quanto mais unção você flui, mais unção você tem. Quanto mais você tira da gaveta os dons e a revelação e o poder que Deus tem liberado sobre você, mais você vai crescer e vai fluir nela. Amém, irmãos? Você sabe, eu estava conversando com um irmão que me conhece há muitos anos. Andou comigo logo depois que eu converti, depois saiu, voltou, me conhece há muito tempo. E por fim ele participou agora dos últimos legendários. E tinha tempo que ele não me via, né? Não estava me acompanhando no meu ministério, aquela coisa, né? Estava vivendo a vida dele, eu estou aqui vivendo a minha. E aí o que ele veio falar? Estou muito feliz, porque ele, crente há muito mais tempo que eu, ele me viu converter praticamente. E aí ele, estou muito feliz de ver o quanto você tem crescido, o quanto você está com mais unção, mais autoridade. E aí eu fiquei observando ele, o tempo todo a minha sensação é que horas que ele vai falar dele aqui, que ele também tem vivido isso. Porque na hora eu falei, ele vai comparar, estava com isso na cabeça. Não deu outra. Ele falou, desde o começo eu percebi, Deus tinha te escolhido para algo grande. Eu não. Aí ele entrou na história. Eu não. Você sabe, eu fico um tempo, depois eu paro. Essa é minha vida, minha história. Mas você soube desde o começo que você teria um grande ministério. Que conversinha furada, que papinho furado, que conversa é essa? Ao pensar dessa forma, inevitavelmente você se exclui dessa questão do desejo. Na verdade é porque ele não quis viver algo maior com Deus, não quis ter um ministério, não quis ter histórias com Deus. Esse é o fato. Você acha que Deus escolheu ele para não ter experiências com ele? Você acha que Deus falou, não, esse daqui vai ser assim, a vida dele de altos e baixos, um tempo crente, um tempo desviado, um tempo mais espiritual, outro tempo carnal? Honestamente, você acha que Deus escolhe alguns para isso, irmão? E você acha que Deus olhou para mim e falou, não, Rafael, no dia que eu criei ele, eu estava inspirado, carimbei uma estrela na testa dele, marquei esse daí não vai ser comum, esse daí, eu escolhi esse daí para coisas grandes. Irmão, se você acreditar nisso, o que você vai fazer? Inevitavelmente você vai acreditar que você não é esse, que foi escolhido para coisas grandes. O diabo vai te convencer que você é comum, você não tem nada de especial. Pastora Luiz, não, pastora Luiz foi separado, Deus tem uma unção especial para ele. Presta atenção, se o pastor Luiz parar de orar, parar de meditar na palavra, parar de depender de Deus, o ministério dele acaba imediatamente. Não estou falando que a igreja acaba, pode ser que a igreja até permaneça por um tempo, pode ser que ele até ainda venda livros, pode ser que até assistam ele pregar, mas o que acaba? A presença, a unção vai acabar. Por quê? Porque não tem essa que Deus escolheu um e prum, é automático. É você que tem que desejar. E o que eu creio que Deus está fazendo esses dias? Está ampliando o desejo no seu coração por ter mais unção da multiplicação, por ter mais poder na sua vida, por você ser mais útil nas mãos de Deus, por você ter mais histórias com o Senhor, por você ter testemunhos para contar. Porque olha aqui, irmãos, é muito bom testemunhar o mover de Deus. É muito bom ver Deus agir na vida de pessoas, mas é muito melhor você ter as suas histórias com Deus. É muito melhor você ter os seus testemunhos para contar. Amém, irmãos? Aleluia. Ô Senhor, você sabe, lá em João capítulo 7, versículo 37 e 38, Jesus está falando no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha aqui, ele não fala, se alguém tem sede, eu vou ter aí levar água para você. O que ele está falando? Se você tem sede, sai de onde você está, venha a mim e beba. Versículo 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
Você sabe, aqui os discípulos tinham questionado Jesus, né, nos evangelhos, quando chega e Jesus menciona a respeito disso. Eu gosto de imaginar a cena e de forma criativa, né? Eu imagino Jesus entrando na brincadeira. Por quê? Porque Jesus decide passar por Samaria, faz um percurso para passar por lá, chega lá, ele não vai com eles até a cidade, ele fica no poço, manda os discípulos lá comprarem comida. Enquanto ele está lá, chega a mulher samaritana. Você sabe da história, já tinha sido casada várias vezes. Jesus pergunta: cadê o seu marido? Ela fala que não tem. Ele fala: bem dissestes que você já casou 5 vezes, esse que você está agora, o sexto, não é o seu marido, está amaziado com ele, não, nem casou, não é marido. Os outros 5 que você já casou, você largou de todos, mas agora, olha que coisa preciosa. Esses dias o pastor Noor falou disso, muito precioso. Jesus é o 7º homem que se apresenta para ela, e o 7 é o número perfeito. Agora ela vai desfrutar de uma união poderosa mesmo com Deus. E aí ele fala o que? Dá-me de beber. E o que ela fala? Senhor, você sendo judeu, vem falar comigo, mulher samaritana, e vem me pedir de beber. E aí o que Jesus fala? Se você soubesse quem é que te pede de beber, você me pediria. Olha aqui de novo, irmãos, tem revelação. Ela ia viver obrigatoriamente? Se você soubesse quem é que está falando com você, separada aí, eu ia enfiar essa água dentro de você. É isso que Jesus falou? Não, você me pediria, e eu te daria uma água, que depois de beber, nunca mais você teria sede. E eu colocaria dentro de você uma fonte de águas vivas. Olha que coisa poderosa. Essa mulher não merece nada, pecadora, não era parte da herança, era um povo que os judeus nem comunicavam, samaritano. Jesus vai ter com ela, e ela fala: eu quero. Ela recebe, tem experiência com ele, a vida dela é transformada. Só que depois os discípulos chegam para Jesus e falam: mãe, não estou te entendendo, nós estamos aqui com o Senhor, para lá e para cá, fazendo tudo. Essa mulher chegou agora, samaritana, e dentro dela o Senhor já pôs uma fonte de águas vivas, e nós não tem nenhuma torneirinha aqui dentro, nada. E aí Jesus fala isso para eles: não, presta atenção, de vocês fluirão rios. Uau! Tem uma fonte, não sei se você já viu uma fonte, normalmente é um filetezinho de água, pouquinha água que sai dali. Uma fonte é pouca coisa. Pode ser que lá na frente vai ganhar muita coisa, muita pressão, vai se tornar um grande rio. Mas aqui Jesus está falando para você que é discípulo, tem um rio para fluir de dentro de você. Aleluia! A grande questão é em qual nível você deseja permanecer. Se você quiser só a fonte, ela está disponível, vai ter uma fonte aí, um filetezinho de água. Mas se você desejar um rio poderoso fluindo de dentro de você, ele está disponível para você também. Quantos desejam esse rio fluindo? Rios, não é nenhum só, está no plural, são rios poderosos que vão fluir de dentro de você. Olha que coisa preciosa. Agora é importante você entender a natureza e os estágios da ação do Espírito. Lá em João capítulo 14, versículo 17, olha o que diz, para evitarmos confusões, né, de terminologias teológicas. Vamos ver aqui os 3 estágios da ação do Espírito na nossa vida. João capítulo 14, versículo 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Você percebe? São dimensões diferentes: conhecer, habitar convosco e habitar em vós, sobre vós. Então, primeira coisa, para você entender, o Espírito com os homens. Antes da conversão, o Espírito Santo atua conosco. A Bíblia diz que ele tem um papel muito grande. Ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, o primeiro trabalho do Espírito Santo conosco é nos levar ao novo nascimento, nos cercar para que a palavra venha e produza novo nascimento na hora que você, pela fé, o recebe
Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Só que aí, depois que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, o que a Bíblia diz que acontece? O Espírito Santo vem habitar em nós. Ele vem habitar dentro de nós. E o que a Bíblia diz que acontece? Ele pega o nosso espírito e se une com ele e se torna agora um só. A Bíblia usa uma expressão dizendo que o espírito é o que? Amalgamado. É uma expressão quando você junta duas massinhas diferentes, né? A gente gosta de usar o exemplo do Durepox. Quem lembra do Durepox? Ainda tem, inclusive. A massinha branca e a cinza, na hora que você junta as duas e mistura, agora virou o quê? Uma coisa só. Tem como falar, vou separar agora? Tem jeito? Não tem. Se uniu, uma coisa só. Assim é na receita de algo que você vai cozinhar. Você juntou os ingredientes, bateu ali na batedeira, acabou, agora é uma coisa só. Assim é o Espírito. Então ele não fica entrando e saindo. No Velho Testamento, olha aqui para mim, irmãos, o Espírito não vinha morar dentro do homem. A Bíblia diz que os homens eram visitados pelo Espírito. Assim acontecia com os profetas, assim foi com Saul. A Bíblia diz que Saul, orando com os homens na entrada da cidade, profetizando, o Espírito veio sobre ele e o mudou em outro homem. Mas foi uma experiência espiritual. Ele não se tornou habitação. Agora eu e você não. Depois do Pentecostes, o que aconteceu? O Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Quantos aqui são a habitação do Espírito Santo de Deus? Então, no momento do novo nascimento, o Espírito passa a habitar em nós. Isso não é a unção, é habitação permanente. Um selo que você foi regenerado, nasceu de novo, que agora você tem a filiação divina, a natureza divina. Agora o terceiro estágio é o Espírito sobre nós. Aí fala dessa unção do revestimento, do poder. Após a habitação, necessitamos então de um terceiro estágio, que é esse revestimento de poder, a unção do Espírito. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, aqui tem uma proclamação poderosa, porque o Senhor Jesus ressuscitou, e Ele falou, agora no meu nome vocês vão fazer obras ainda maiores. Milagres, maravilhas e prodígios hão de suceder. Eu recebi toda a autoridade, recebi um nome que está acima de todo nome pelo qual importa que sejam salvos, nome pelo qual todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, há de se dobrar. E Jesus fala, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Agora eu estou te dando essa autoridade, e vocês vão, por todo mundo, pregar o Evangelho, curar os enfermos, purificar os leprosos, libertar os cativos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pregando o Evangelho do Reino e fazendo discípulos de todas as nações. Mas ele fala, mas calma, espera, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não tinha como sair direto. Eles depois do Pentecostes seriam batizados no Espírito Santo. O Espírito Santo viria habitar, mas Jesus não falou que a partir de se tornar habitação já seria o suficiente. Você precisaria ser revestido de poder. E aí lá em Atos 1,8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Testemunhas. Enquanto a presença do Espírito em nós nos define como filhos de Deus, isso mostra aquilo que nós somos. Quantos aqui são filhos de Deus? Agora, a unção do Espírito nos capacita para fazer. A habitação nos leva a ser. Você se tornou filho, porque agora o Espírito veio habitar dentro de você. Mas a unção do Espírito te habilita a fazer aquilo que Jesus chamou você para fazer. Você sabe, é muito ineficaz, ineficiente, incompleto um filho que tem o Espírito Santo dentro dele, mas que não é revestido de poder, então não faz nada com o Espírito, não faz nada junto com o Espírito. O Espírito está dentro dele, mas é infrutífero. A Bíblia diz que alguns são assim, infrutíferos, não produzem nada. Por quê? Porque não querem.
Você está entendendo onde que eu quero chegar? Se você nasceu de novo, o Espírito Santo veio habitar dentro de você, agora se você precisa desejar fazer junto com Ele aquilo que Jesus chamou você para fazer. Milagres, maravilhas e prodígios, fluir nos dons e ser testemunha dele. Mas se você não desejar, o Espírito não vai te obrigar. Mas de novo, o inverso é verdadeiro. Se você desejar, é isso que você vai viver em todos os seus dias. Amém, irmãos? Aleluia. Oh Senhor. Mas existe uma necessidade contínua dessa unção. João capítulo 20, versículo 21 e 22, você vai ver que Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos. Não vou ler. Em Atos 2, você vai ver que eles foram cheios do Espírito. Mas lá em Atos 4:31, lemos que após orar, abre Atos 4:31, é o único que eu vou ler. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então você vê, primeiro, enquanto Jesus ainda estava com eles, Jesus pregando para eles, a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito, deu para eles o caminho. Agora é assim que é a nova criação, nascidos de novo no Espírito. Olha aqui para mim, irmãos, não é fruto de aperfeiçoamento humano, autorresponsabilização, aquilo que os coaches pregam, de que você tem que assumir a responsabilidade, aperfeiçoar suas atitudes, atingir a melhor versão de si mesmo. Isso é um buraco diante de você, não cai nisso não. Isso só vai levar você a empoderar o homem, centralizar o homem. O que muda a nossa história é centralizar Cristo. Amém, irmãos? E Cristo sopra o Espírito, mostra que é através do Espírito que vai haver esse novo nascimento. Aí lá em Atos 2, a Bíblia diz que reunidos no mesmo lugar, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu todas as casas onde estavam sentados, foram distribuídas sobre eles línguas como de fogo, e passaram a orar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Então isso fala do batismo, na hora que o Espírito Santo vem habitar em você. Quantos são batizados do Espírito Santo aqui e sabem que o Espírito Santo vem habitar dentro de você? Só que agora em Atos 4:31, o que acontece? Eles que são habitação estão reunidos orando para ver aquilo que Jesus falou que eles veriam, para viver aquilo que Jesus falou que eles viveriam, para testemunhar aquilo que Jesus falou que eles testemunhariam. E aí o que a Bíblia diz que acontece? Tremeu o lugar. Uau! O pastor Luiz falou isso hoje de manhã, minha criatividade ativa na hora. Fiquei imaginando a cena, um terremoto. A gente aqui no culto e de repente começa a tremer. Tremendo. Aí já sacode tudo, já começa a descer aqueles filetezinhos de poeira, sabe? Quando começa a dar uma tremedeira, uma rachadura num canto ali, já chama atenção. E aí de repente já dá um piripaque aqui no LED, ele já para de funcionar. Imediatamente, o que você acha que ia acontecer, irmãos? Desespero. Abre essa porta, né? Pulando um pelo outro, né? Metendo a mão na cara, assim, jogando para trás para passar na frente, para vazar, porque fala, vai caindo. Mas aqui, olha que coisa poderosa. Os discípulos falaram, está tremendo, mas não é natural não, é o Senhor que está sacudindo. Por quê? Porque a medida de bênção de Deus para nós é assim, é recalcada, sacudida e transbordante. Então hoje aqui nós vamos orar, você vai ser sacudido em nome de Jesus. Por que Deus sacode? É para poder caber mais. Na hora que você pega algo assim, você põe, enche a sacola, aí você dá uma sacudida assim, dá uma espremida, para poder pôr mais. Deus quer liberar mais unção sobre a sua vida. Aleluia! Oh Senhor. Agora, vou finalizar falando de algo. Presta atenção. Tudo isso para aquecer o seu coração, para na hora que nós formos orar, você orar mesmo. Quero ninguém assistindo. É cada um por si, Deus por todos. Você vai ter a maior experiência com Deus na sua vida, mas não vai parar por aqui, porque vai ser um estopim na sua vida.
Você vai sentir tanta unção que você vai ficar apaixonado nela. E você não vai querer viver nada menos do que isso. Você sabe, irmãos, olha aqui para mim. Eu tenho um slogan para a minha vida, né? Uma máxima, que é o seguinte: o máximo se torna o mínimo. O que quer dizer isso? É que a partir do momento que eu desfrutei de um nível diante de Deus, eu não quero nada menos que isso. Agora esse nível que virou o máximo, agora ele se tornou o mínimo. Eu quero no mínimo isso, mas eu quero continuar avançando, eu quero mais. Quero mais. Você sabe, semana passada eu falei sobre a oração incessante. Quantos lembram? O que é a oração incessante? Vai esticando, 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 até alcançar. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus: o máximo vai se tornar o mínimo na sua vida. E o tanto que você já orou, você não vai negociar e orar menos, você vai orar daí para cima. O tanto de unção que você já teve, você não vai se contentar com nada menos, é daí para cima. O tanto de poder que já revestiu você e você já fluiu no poder, você não vai querer menos que isso, é daí para cima. O tanto de frutos que você já teve, presta atenção, eu sinto no meu espírito aqui, irmãos que já frutificaram muito, já cuidaram de muita gente, mas que hoje está menos, e você está conformado. O Senhor vai sacudir você, e agora você vai viver algo inédito na presença do Senhor. Algo inédito, vai frutificar muito mais, em nome de Jesus. Quantos aqui, a sua célula já teve mais gente do que tem hoje? Levanta a mão. Seu discipulado, você já teve um discipulado que cuidou de mais células do que você está cuidando hoje? Levanta a sua mão, permanece com a mão erguida. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu libero sobre esses irmãos agora. Eu declaro, Pai, sobre cada um deles, um renovo da fé. Pai, porque não vão se conformar com a célula menor do que já foi, com o discipulado menor do que já foi. Pai, eu declaro que o máximo vai se tornar o mínimo. Pai, o número que eles já cuidaram de pessoas, de ovelhas, do rebanho do Senhor, não vai ser o normal. Vai ser muito menor do que a nova realidade que o Senhor tem para eles, porque o Senhor vai confiar mais vidas, mais pessoas, mais famílias, mais células nas mãos deles, e o testemunho deles vai ser maior do que já foi até aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cadê a Jaqueline? Está aqui, Jaqueline? Jaqueline, fique em pé, Jaque. Multiplicou o discipulado ontem e levantou 2 novos discipuladores. O discipulado chegou em quantas células? Quantas? 19. Chegou em 19 células. Foi o máximo que você já teve nas suas mãos? 19 células. Uma discipuladora que trabalha, tem a vida dela, e que o Senhor confiou nas mãos dela 19 células. Multiplicou ontem e levantou 2 novos discipuladores. Está com quantas células agora? Depois de levantar os 2 e enviar algumas para eles? 7 células. Mas eu declaro em nome do Senhor Jesus, 19 se tornou o mínimo na sua vida. Você não vai se conformar com nada menos do que isso. Deus vai te dar mais. Cadê o Paulo? Paulo está aí? Paulo. Aleluia, aplauda o Senhor. Antes de multiplicar, chegou em quantas células? 23. Levantou 2 discipuladores recentemente. Mandou células com ele, ficou com quantas? 13. Só 13? Só 13. 12 mais 1, melhor. 12 mais 1. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Chegar nas 23 não foi uma fase boa que não vai voltar mais. Não foi a melhor fase da sua vida que você vai ficar olhando para trás. Aquela época que era boa, que eu cheguei a ter 23. Porque 23 vai ser o mínimo. Deus vai confiar muito mais nas suas mãos em nome de Jesus. Assim com aqueles que tiveram 10, tiveram 7, tiveram 2, tiveram 20, não importa quantas, mas o máximo se torna o mínimo na sua vida em nome de Jesus. Estou sentindo um espírito profético aqui, e nós vamos orar por isso. O máximo vai ser o mínimo. Quero perguntar outra coisa: quantas pessoas aqui já ganharam mais do que estão ganhando hoje? Levanta a sua mão. Sua renda já foi maior antes do que está sendo hoje. Seu salário, a retirada da sua empresa, você já teve uma época que você ganhou mais do que está ganhando hoje. Levanta a mão, estou falando sério, não estou brincando. Permanece com a mão erguida. Eu sinto e declaro sobre a sua vida agora no nome do Senhor Jesus. O máximo se torna o mínimo. Você vai ganhar mais. Você não vai se acomodar com menos. Se você já ganhou o tanto que ganhou,
foi para o Senhor te levar a experimentar de uma medida maior de prosperidade. Mas presta atenção, porque não foi uma fase boa na sua vida que não vai voltar de novo. Não, o Senhor tem mais para você. E eu declaro portas abertas, declaro favor multiplicado. Você vai ver sua renda aumentar, você vai ver as portas se abrirem, a prosperidade do Senhor ser crescente na sua vida. Não para você voltar a ter uma fase boa, mas para você ter a vida boa que Deus tem para você, que vai crescer e vai multiplicar. Presta atenção, continua com a mão erguida se você quer receber. Presta atenção, o Senhor fala para você: alarga o espaço da sua tenda, estende o toldo da sua habitação, mas no final não vai adiantar. Mesmo você alargando, ampliando suas habilidades, ampliando seus negócios, suas fontes de renda, não vai adiantar, porque a palavra diz: transbordará para a direita e para a esquerda. O Senhor vai te dar muito mais do que você dá conta de reter e desfrutar. Vai transbordar e vai abençoar muito mais pessoas do que você imagina, e o testemunho vai ser completo, não só na sua vida, mas você vai ser testemunha daquilo que Jesus faz também na vida de outras pessoas através de você, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Oh Senhor, última palavra profética que eu sinto ainda no meu espírito. Presta atenção, faz silêncio. Olha aqui para mim. Quantos aqui, honestamente, já fluíram mais no Espírito, já fluíram mais nos dons, já foram usados para profetizar, para orar por curas, para impor as mãos, para pregar, já foram mais usados por Deus, já tiveram mais unção, já sentiram mais a presença, mas reconhece que hoje estão vivendo num nível inferior do que o máximo que já desfrutaram do Senhor? Honestamente, levanta suas mãos agora diante do Senhor. Se esse é o seu caso, permanece com a mão erguida. Eu declaro sobre a sua vida agora no nome do Senhor Jesus, que durante essas pregações, nesses dias, aqui e agora, em cada ocasião que Deus está gerando na sua vida, nesse ano da multiplicação, o Senhor tem produzido um desejo no seu coração, e esse desejo é um alinhamento de prioridades. É o Senhor levando você a desejar aquilo que Ele quer que você viva, porque Ele não está satisfeito em ver você num nível inferior do que aquele pelo qual Ele já levou você a desfrutar, mas Ele tem despertado você nesses dias a desejar mais presença, mais unção, mais poder, mais revelação, mais autoridade, mais dons espirituais, mais autoridade, mais visões espirituais, mais percepção do seu espírito daquilo que Deus está fazendo na sua vida e quer fazer. Por isso eu declaro hoje em nome de Jesus: seja cheio agora, seja cheio agora, seja cheio agora. Agora, assim mesmo como você está sentado aí, feche seus olhos, comece a receber mais unção, mais poder. Comece a sentir o toque do Espírito encher na sua mente, o seu coração. Comece a sentir o frescor do Espírito, o vento impetuoso, assim como encheu aquele lugar aonde estavam assentados no Pentecostes. Eu declaro que esse vento vem sobre a sua vida agora. Esse vento vem sobre a sua vida agora, e você vai sendo cheio, vai sendo cheio, vai sendo cheio. Oh, chocotolobossora, cotolobossera, que terebalabás. Ria, labassuri, eterebalabassora, cotolobossera, que terebalabás, que terebalabás. Com toda depressão, toda angústia, toda ansiedade, todo medo, toda incredulidade, toda passividade, vai dar lugar para muito poder, muita autoridade, muita unção, muita revelação, muita vida de Deus fluindo, transbordando. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Se você deseja, se esse é o desejo do seu coração, vai pedindo isso para Deus agora. Pede para Ele para você ser cheio, pede para Ele para você receber. Assim mesmo como você está, não levante. Quero que você assim sentado, vai sendo cheio, vai sendo cheio. Quando os irmãos vão começar a ministrar aqui, cantar uma canção, vai orando em línguas, vai sendo cheio, vai sendo cheio. Eu acho que Deus quer te mostrar aqui que não precisa de luz apagada, não precisa de ficar em pé. Aí onde você está sentado agora, recebe poder. Lia, labassuri, eterebalabassura, cotolobossora, cotolobossera, que terebalabassura, que terebalabá. Robolobossora, cotolobossora, que terebalabassuri, eterebalabassura.
do seu irmão. A palavra de Deus fala que quem crê no Senhor, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém? Junta com o seu irmão, começa a ministrar poder de Deus sobre a vida dele. Começa a liberar palavras. Sim, Espírito Santo. Recadalaba, xerebalaba.